Olá, meu nome é Ian Ribeiro, eu sou da turma terceira K e estou aqui hoje para apresentar um trabalho sobre o projeto Genoma Humano. E eu irei explicar sobre um pouco sobre o que é, no caso, o genoma e os genes. Então tá. Genoma seria o conjunto de todos os genes de uma determinada espécie, como por exemplo a do nosso humana ou talvez até de um cachorro. Todos os genes de um cachorro é o genoma do cachorro. E os genes, por outro lado, eles são trechos do nosso material genético, né? Ou seja, do nosso DNA. E esses e a função deles, no caso, é para eles servem como uma espécie de receita ou instrução de como produzir cada um das proteínas que compõem e que mantém o nosso corpo, como sendo que a combinação de uma ou mais proteínas fazem características como, por exemplo, a cor de nossos olhos, nosso a cor ou textura do nosso cabelo e até mesmo algumas coisas abstratas como o nosso humor, certo? Além disso, quase todos os seres do planeta eles são compostos pelo mesmo código base, que é o DNA, no qual ele é composto por quatro bases nitrogenadas diferentes, em diferentes ordens de combinação entre e de diferentes tamanhos, sendo essas bases nitrogenadas a adenina, a timina, a citosina e a guanina. Boa tarde, meu nome é Isabelle Queiroz, do terceiro K. Eu vou começar falando sobre o projeto do genoma humano. Um projeto científico para desvendar os genes humanos. Eles começaram com a tentativa de mapear o arroz. Quando eles terminaram, descobriram que o arroz tem 35 mil genes. Aí no mapa mental eu coloquei 35 mil expressões genéticas, só que é genes, eu errei. E formando esses 35 mil genes, formaram um código genético. Quando eles terminaram e viu que deu certo com o arroz, eles passaram para os humanos. E aí eles descobriram que nós, seres humanos, temos 20 mil genes. A gente tem bem menos do que o arroz. Porém, tem uma diferença. O nosso gene, ele é capaz de combinar entre si, que formam expressões genéticas. Das expressões que a gente consegue formar aproximadamente, porque o gene combina entre si, 120 mil combina entre si, formam de 135 a 137 mil expressões genéticas. E antes do projeto, os pesquisadores, os médicos falavam que as doenças eram hereditárias e quando as doenças eram hereditárias, por exemplo, o câncer, o Alzheimer, mal de Parkinson, não tinha como mudar o destino. Uma hora ou outra o paciente ia dar a doença e pronto. Mas depois do projeto, eles descobriram que a gente pode evitar a doença. Existem maneiras que a gente consegue silenciar a doença ou ativar. E quando se trata disso, a gente deve colocar o paciente sobre o tratamento de epigênica. Epigênica é uma ciência que está ganhando força desde 2003. A palavra significa que acima da genética existe uma ciência que estuda os fatores modificantes das expressões genéticas. Esses fatores são neutrogênica, que estuda como nutrir o genoma, os alimentos que consumimos que pode mudar a nossa célula, que pode modificar as nossas expressões genéticas. Número 2, estresse. 3, atividade física. 4, sono. Não é só você descansar, não é só você dormir, mas sim descansar, não acordar cansado, né? 5, ir pro sol, beber bastante água. E o 7, neurociência, que é o estudo do sentimento. Porque se você tiver um sentimento bom de que você não vai dar nenhuma doença ou alguma coisa assim, você
provavelmente vai ajudar as suas expressões. Mas agora, se você for uma pessoa assim, muito triste, que guarda os seus sentimentos, você com certeza vai ajudar a dar alguma doença. Oi, eu sou a Anne do terceiro K e eu vou falar sobre o projeto Genoma Humano. Bom, eu vou falar especificamente sobre os resultados. Ele foi apresentado em 2003, em abril. A primeira coisa que eles descobriram foi que eles achavam que tinha 100 mil genes, mas na verdade tinha 21 mil genes e a gente tem menos do que os camundongos. E 2% desses 21 que fazem a codificação da proteína, o resto não faz. Porém, é chamado de RNA lixo e é responsável por controle do metabolismo nosso. Ele é encontrado nas regiões intergênicas e vou dar um exemplo de gêmeos. Os gêmeos que são iguais, mas possuem a doença, é porque é o modo de vida que é diferente. Pois essa região ela define se o gene vai ou não funcionar, ou se ele vai ou não ter a doença. Por isso que gêmeos idênticos podem um ter e um não, pelo modo de vida, estresse, local e tal. Com essa pesquisa também pôde-se obter o resultado de que um gene pode formar diversas proteínas e também diversos RNAs mensageiros. Agora eu vou falar sobre os resultados da terapia gênica, que para quem não sabe, a terapia gênica consiste em pegar um gene normal e se juntar a um gene que está doente, digamos, e fazer com que ele se duplique. O gene normal ele vai ser introduzido no retrovírus. Depois do retrovírus, ele vai infectar a célula. Quando a célula estiver infectada, o material genético e o vírus vão para o cromossomo, e do cromossomo vai ser introduzido na medula óssea. Depois da medula óssea, ele vai poder se dividir e vai poder atenuar a doença. Os resultados da terapia gênica eles foram muito satisfatórios, porém muitas crianças elas morreram. Porque o que acontece? O gene normal ele foi aplicado meio que junto com o gene de proliferação da célula. E então começou a se proliferar, causando leucemia nas crianças, e até uma criança morreu. Agora, indo para o nosso conteúdo, a gente pode ver que a lei de Mendel é focada mais na genética. Agora, o projeto Genoma Humano ele é focado mais na estrutura molecular e essas coisas. A lei de Mendel ela foca nas características genéticas e o projeto Genoma Humano ele foca nas funções e nas estruturas dos genes. E também é engraçado falar que deu início a tudo isso a parte da lei de Mendel, que ajudou no projeto. Meu nome é Rafaela Tiso, eu sou do terceiro ano K e eu vou falar sobre os impactos do projeto Genoma Humano. Cientistas de 9 países concluíram o mais detalhado mapa do DNA humano. O estudo pode ajudar no diagnóstico e tratamento de doenças graves como o câncer. A nova descoberta pode iniciar uma revolução médica. Os genes que controlam as cores dos nossos olhos, o nosso tipo sanguíneo ou qualquer outra característica são cerca de 2% do total do nosso DNA. O restante era um espaço que não tinha atividade e que foi classificado pelos cientistas como lixo. E eles acabaram percebendo que esse nome era muito injusto, pois esse espaço tem um papel importantíssimo no controle das nossas células e pode ajudar a decifrar questões relacionadas a doenças. Segundo os pesquisadores, a descoberta representa um grande passo para a medicina e vai orientar como serão os novos medicamentos e tratamentos. Ou seja, é possível dizer que um primeiro benefício do projeto Genoma Humano, em tese, seria a diminuição do sofrimento humano, pela ampliação das possibilidades de diagnósticos e da cura de doenças, pois, conhecendo exatamente qual é o gene defeituoso, qual a proteína que está faltando, será possível desenvolver uma terapia específica para a doença que se instalou.